Você já imaginou que o seu corpo guarda memórias e essas memórias elas causam sintomas no seu corpo? Então, hoje eu vou dividir um pouquinho da minha primeira sessão de microfisioterapia que eu fiz em 2020. Microfisioterapia é uma terapia manual criada na França que visa tratar a causa primária de um problema de saúde, em vez apenas dos sintomas. Através de toques sutis na pele, o terapeuta identifica cicatrizes deixadas no corpo por trauma físico, químico e emocional, reativando a capacidade de autorregulação do organismo e promovendo a autocurada do tecido afetado. Técnica não invasiva, não tem contraindicação e pode beneficiar tanto crianças quanto idosos, sendo útil para dores crônicas, problemas emocionais, lesões esportivas e fortalecimento de sintomas imunológicos. Quando eu procurei essa técnica, eu fui indicada por conta de ter muitas dores e ser muito nova para ter várias dores. Então a médica falou assim, foi uma médica do SUS, ela falou assim, quando você tiver condição, você vai nesse médico e paga essa sessão vai te ajudar muito na questão de dor, de tudo com a parte geral do corpo, né? E aí ele me explicou como que era uma limpeza, enfim, igual o Google disse, e são toques sutis mesmo. Tem tipo como se fosse o corpo fosse um mapa, e aí por movimentos assim que ele vai fazendo, ele vai liberando e regulando a parte molecular, não sei. Mas ele vai tirando aquela memória que ficou no corpo, sobre situações, memórias que a gente viveu. E aí ele dividiu em 4 mapas. E como ele vai ficar grande o vídeo, o que eu fiz? Eu vou falar primeiro do primeiro mapa, e na segunda parte eu falo dos outros 3 que são menores. Então, o primeiro mapa ele chama terreno. São coisas antigas, podendo ser até mais de 2 anos. Aqui deram 4 memórias, então 4 memórias com 7 sintomas. Não necessariamente todos os sintomas eu vou ter, mas possa ser que eu tenha os sintomas que aparecem por conta dessas memórias, situações que eu passei. Então, a primeira memória que apareceu foi a memória de 2015, que está relacionada a deslocamento cultural e imposto forçado. Por exemplo, quando a pessoa muda de país. Então, aí pode ter essa memória. A segunda memória, em 2007, está ligada ao desafio de reparação diante de uma agressão, que ela pode ser física, psicológica, moral, sexual e etc. Que aí o corpo teve que se desgastar mais no desafio de superar o que aconteceu. Na questão de 2015, o que aconteceu de mudança para mim foi a questão de iniciar uma faculdade. Talvez o meu corpo sentiu que lá eu não pertencia tanto lá, porque tinha muita gente mais nova e talvez essa sensação teve causado essa memória. Já em 2007, realmente eu passei numa ocasião que diante dessa agressão parece que foram todas. Enfim, vamos para a terceira memória. A terceira memória, eu tinha 2 meses de gestação. Então, era uma memória que era vivida pela minha mãe ou pelo meu pai. Aí aqui aparece mudança de vida que aconteceu, memória fetal, vivenciada pelos pais. Então, provavelmente mudou de vida, mudou de lugar, mudou de casa, mudou de alguma coisa. E aí eu casou nessa memória. A quarta memória foi em 94. Em 94 eu tinha 3 anos. Corte, ruptura, dificuldade de acertar a partida, separação e morte. Pode ser que ela não seja minha, seja dos meus pais. Então aí eu já não vou saber. Talvez, eu não me lembro quando minha avó materna, não, paterna morreu. Não sei se foi nessa época, talvez, porque eu não conheci ela, né? E aí então, são 7 vias. Dessas 4 memórias são 7 vias de sintomas. E a primeira é da hipófise, que é uma glândula que fica dentro da cabeça e ela controla a parte hormonal. Tireoide, ovário, suprarrenal, laticínio produzido por leite, principalmente ligada à alergia, qualquer tipo de alergia.
Alergia pode ser de pele, alimentar, intolerância, via aérea, como rinite, sinusite. Parte hormonal também, sintomas. Ganho de peso com dificuldade, perda de peso, dermatite, dor nas mamas, alteração ginecológica, oscilação de humor muito grave, com questão emocional, como hormonal pode ser, dor até pensamento depressivo. Característica de preocupação, e essa via, ela tem uma característica de preocupação excessiva com o que os outros pensam, ou preocupar demais com os outros. O conflito dessa vida está ligado ao sentimento de abandono, rejeição, deixada de lado, incapaz de realizar alguma coisa. E realmente, às vezes eu acabo ajudando muito e pensando muito, não pensando muito em mim, e pensando muito assim, será que as pessoas vão gostar? Pensando muito no que eu vou fazer e se realmente pra mim faz sentido. E realmente essa parte de tireoide, eu tive a hipo, a que engorda. Atualmente eu tô sem tomar o remédio porque ela controlou. Ovário policisto, também tive problema do ovário policisto. A parte de alergia também, tanto no leite quanto na pele. Mas é isso, ó. Segunda via de sintomas, tá ligada ao fígado. Aí é ligada hepatite, cirrose, gordura no fígado, transpiração excessiva, febre sem ter infecção, alterações glicêmicas e digestiva. O conflito dessa via está ligado ao sentimento do medo, de sentir falta de alguma coisa, tipo uma carência, sendo ela de qualquer tipo. Que aí que ela pode ser de alimento, de pessoas, de bens materiais, enfim, pode ser de qualquer coisa. E realmente eu já tive a gordura no fígado. Acho que foi a que eu achei aqui. Terceira via. O tálamo, ele explicou que é o cérebro do cérebro. O comanda um monte de coisas vitais, como corpo, controla a sede, fome, sono, libido, temperatura, frequência cardíaca. Por exemplo, ter mais fome, menos sede, mais libido, menos libido. O conflito está ligado à fobia, medos muito forte. O hipotálamo também está ligado à questão hormonal, sendo sintomas que pode gerar parte hormonal, e ele também tem característica que é pessoas perfeccionistas, pessoas que se cobram mais, pessoas sistemáticas, teimosas, que tem mania, pessoas com tiques e toques, tem a ver com convulsão, não dormir bem, extremidades frias, que é mãos frias e pés frios. O conflito da via hipotálamo pode ter passado por inseguranças, sensação de sufocamento, se sentir muito pressionada. Realmente, essa parte de sentir, eu sentia muita fome, hoje eu não sinto tanta fome, eu não tenho sede, eu não sei se mais alguém passa por isso, não. Meu corpo não pede água, eu bebo água por obrigação, que eu sei que tem que tomar. As extremidades, mão e pé gelado, o meu também continua gelado. E essa parte de perfeccionista. Esse vídeo, ele é a segunda vez que eu gravo. Eu gravei semana passada, não gostei, gravei de novo, não gostei. E é isso. Agora vai dessa forma, tá bom, gente? Eu tô fazendo com muito carinho. Ó, a quarta vinha de sintomas, paratireoide. Concentração principalmente o cálcio. Quarta via de sintoma, paratireoide. 4 glândulas anexadas à tireoide, elas vão regular concentração, principalmente o cálcio. Se o nível do cálcio está desregulado, posso ter um excesso de constrição muscular, podendo ter cãibra, tensões muito grandes gerais pelo corpo, pessoa rígida. Podendo estar ligada à ansiedade, porque a pessoa é mais dura, pode estar ligada a enxaqueca, dores de cabeça, por dificuldade de dormir, espasmo muscular ou dores espalhadas pelo corpo. O conflito dessa via ter passado
por algo no qual eu me senti completamente impotente. Diante de uma situação que eu passei, impotência atinge os músculos, porque os músculos eu uso para fazer uma ação. Então, assim, sempre vem uma explicaçãozinha dele aqui, tá? Realmente, a parte de enxaqueca, eu sofri por anos por enxaqueca. Recentemente, quando eu mudei minha alimentação, diminuiu drasticamente a questão de enxaqueca. Eu tomava todos os dias remédio para dor de cabeça, todos os dias. E a parte de cãibra, não tanto, eu tive mais quando eu tava grávida, então essa parte não. Mas exigir muito, eu sempre tô exigindo muito de mim. E que seja, assim, o mais possível, mais, assim, correto, mais perfeito, mais... E isso aí acaba me fazendo mal. Quinta via de sintomas. Suprarrenal. Situação de estresse, que ele vai medir a liberação do hormônio no corpo. Jogando adrenalina e cortisol no sangue. Então, aqui ele deu um exemplo de um pitbull vir na minha direção. O meu corpo vai preparar tanto para lutar com o bicho, com o animal, quanto para correr. Então, vai liberar o cortisol e a adrenalina. Sintomas ligados. Piora de digestão, ritmo cardíaco, a pessoa quer comer muito açúcar e massa. Ligada a hiperglicemia, diabetes, anorexia, hiperidrose, sintomas relacionados a cortisol. Ele em excesso é igual um anti-inflamatório. Se tomar uma dose certa, ele faz bem, e se tomar uma dose excessiva, ele faz mal. Ao estômago, ao rim. Sintomas: irritação, processo inflamatório, dor difusa, depressão, sono alterado, pode diminuir libido, reprodução, eliminação ao ir ao banheiro. Conflito do suprarrenal é ter passado por uma situação na qual tive uma dificuldade de tomar decisão. Me senti muito sobrecarregado e exigido. Me senti ameaçado fisicamente. Então, eu acho que nessa parte do açúcar e da massa, eu, assim, por muito tempo, agora que eu venho controlando, fazendo a reeducação alimentar e comendo muito menos açúcar do que eu comia antes e muita menos massa. Tanto até por conta da endometriose, que ela gosta do carboidrato. Sexta via de sintoma, pineal. É uma glândula que fica dentro da cabeça, ela secreta melatonina para dar sono. Ela regula o ciclo circadiano. Está ligada à alteração do ritmo do sono, que é trocar o dia pela noite, dificuldade de iniciar sono, sonambulismo, dificuldade de iniciar manhãs, pesadelo, excesso de insônia, queda de temperatura, que é ser frio, irritabilidade, fadiga intelectual, agressividade, nervosismo, redução de memória, concentração, aumento de idas ao banheiro para fazer xixi durante a noite. Conflito pineal, choque emocional severo ou uma dificuldade de mudança ou perda de direção, não sei para que rumo eu vou. Acompanhe aqui no canal, vê que dos desafios que eu coloquei como meta é acabar com a insônia. Sofria muito com insônia, hoje em dia já não. E eu tô me controlando muito no sono, então eu procuro fazer todas as coisas de manhã e já deitar antes, pra pelo menos começar ou iniciar o sono. Sétima via de sintomas, rim. Está ligada à pedra de rim, infecção renal, cólica renal, dor lombar, dor no joelho, alteração de pressão e inchaço. Fadiga, cansaço muito grande, que é difícil de recuperar. A pessoa dorme cansada, acorda cansada, pode dormir 12 horas que vai acordar cansada. Tem a ver com o rim. Aí aqui ele fala sobre a medicina chinesa, que o rim tá ligado à energia. O conflito dessa via está ligado ao medo, desabamento de existência, sensação de o chão tá abrindo, grande contrariedade, submissão e desvalorização. E aqui é uma coisa também que acontecia muito comigo, de eu dormir, não sei se era porque dormia muito tarde,
ou se o sono estava descontrolado, mas eu tinha um excesso assim, de canseira que era muito grande pra mim. E agora, na próxima parte 2, eu vou falar sobre os outros mapas.